E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke, mais um Lê Pra Quê, tá? Dessa vez a gente vai falar aqui sobre a Revolução dos Bichos. Eu vou tentar fazer esse Lê Pra Quê com um tempo menor do que o anterior, que o outro foi quase uma hora. E hoje é mais um livro do George Orwell, que também escreveu 1984. Então eu já aproveitei também que tinha esses livros, tá? Eu peguei emprestado do meu irmão. E já fiz o Lê Pra... Vou fazer então já o Lê Pra Quê já desses dois livros, tá? Já fiz de 1984 algumas semanas atrás, também fiz live, então quem quiser dar uma olhada, passa lá. E hoje é dia de A Revolução dos Bichos. Para quem não sabe como é que o Lê Pra Quê funciona, eu falo primeiro um pouquinho da história do livro, depois tem a sessão de spoilers, então eu conto, pega a ideia geral do livro, já dou um spoiler, então se você não quiser perder sua experiência, para o vídeo aqui, vai ler, depois você volta, tá? Se você não se importa, pode continuar. E no final eu vou falar um pouco do contexto histórico do livro, algumas curiosidades e alguma crítica minha que eu tiver, tá? Então bora lá. E por favor, cara, se você que estiver lendo esse livro é um comunista, sabe que esse livro que tá fazendo uma sátira à Revolução de 1917 da Rússia, se quiser comentar alguma coisa, ou você comenta com respeito, mas se for falar, ah, Isaac, você não sabe de nada, Stalin devia ter matado muito mais, não sei o que, não sei o que lá, Trotsky era não sei o que, não perde tempo, não perde tempo. Deixa teu dislike e vai embora. Só isso, por favor. Seu comentário será excluído se ele tiver dentro dessa, se for uma coisa dessa forma, tá? Por favor. Então, bora seguir. Galera, a Revolução dos Bichos, ela é uma sátira, como havia dito, à Revolução de 1917 na Rússia, que foi a revolução em que vários trabalhadores russos, tudo mais, liderados por várias pessoas, incluindo pelo Lenin, eles conseguiram meio que várias coisas. Conseguiram fazer uma revolução, conseguiram, se não me engano, matar o czar, que era como se fosse o governante supremo lá, o imperador, uma coisa do tipo. Era quase um rei, o czar lá da Rússia. E eles conseguiram iniciar um processo de transição para um regime socialista. Regime socialista comunista, tá? Então, esses foram os frutos da Revolução Russa. A gente sabe que a partir de 1920, 1924, foi criada a União Soviética, e aí foi um momento até um pouco conturbado, porque houveram muitos assassinatos, muitos mesmo, assim, milhões de pessoas morreram de fome, pessoas de outros países também morreram de fome. Depois de um tempo, houveram os expurgos, entendeu? E tudo isso aconteceu durante o governo do Stalin. Uma parte desses acontecimentos infelizes aconteceram durante o governo do Stalin, e é um palco de discussão até hoje por muitos acadêmicos, principalmente acadêmicos de esquerda, que não querem acreditar no que a própria história fala. Mas basicamente vou deixar aqui minhas críticas de lado por enquanto e falar desse livro. Então, basicamente, Revolução dos Bichos vai acontecer em uma fazenda não, uma granja chamada Granja do Solar, só que granja para lá, se eu não me engano, funcionar mais ou menos como uma lógica de fazenda, porque se você for ver, aqui no Brasil, granja é uma coisinha pequena, lá tem quase o mesmo tamanho de uma fazenda, mas enfim, chamada Granja do Solar, que é um espaço bem amplo, com muitos animais, com cães, tem uma gata lá, tem vaca, cavalo, porcos, galinha, tudo que uma granja precisa ter. E essa Granja do Solar é liderada por um fazendeiro chamado Jones, tá? E ele vive ali, só que ele não é um fazendeiro bacana, tá? Ele maltrata dos animais, ele bate nos animais, ele maltrata deles e tudo mais, e ele ao mesmo tempo ele é muito alcoólatra. Então ele não cuida bem nem de si mesmo. E aí, dentro de certa forma, da hierarquia dos animais, você tem os porcos como se fosse, digamos assim, os bichos mais inteligentes. E dentro dos porcos a gente vai ter três figuras principais, tá? Também vai ter um outro personagem, mas eu falo dele mais tarde. A gente vai ter o Major, que é o porco mais velho que tem, que ele meio que também é o mais experiente, ele gosta de vez em quando de reunir os bichos para eles cantarem uma canção Bichos da Inglaterra e conversarem sobre algumas coisas que acontecem na fazenda. E você vai ter meio que dois aprendizes dele, de certa forma, que um vai ser o Napoleão e o outro o Bola de Neve, tá? Um representando, e eu já dou um pequeno spoiler, um representando, e na época eu não sabia, primeira vez que eu li esse livro eu não sabia. O Napoleão vai estar representando o Stalin, Joseph Stalin, e o outro, o Bola de Neve, vai estar representando o Trotsky, entendeu? E também cada um vai estar representando um marxismo, leninismo, stalinismo, e o outro o trotskismo, tá bom? Que eram ideais conflitantes entre os dois.
Um dia, depois de muito trabalhar, depois de muito sofrer nas mãos do Jones, o Major, ele chama todos os animais para uma reunião, e aí ele acaba falando de um sonho que ele teve, de um sonho de que todos os animais seriam livres, que todos os animais seriam iguais, que eles não temeriam mais o homem, que todos os problemas dele teriam sumido graças a uma revolução, entendeu? E é um sonho que ele teve e tudo mais, e aí também ele começa a falar que todos os problemas que eles têm atualmente, na verdade desde o princípio de tudo, veio por causa do gênero humano, o conceito que eles usam para se referir ao homem, tá? E assim por diante. E ele termina esse grande discurso com a canção Bichos da Inglaterra, que era uma canção que todos os bichos adoravam. E, se eu não me engano, essa canção, ela meio que está se referindo à Internacional Comunista, uma coisa assim, que é uma canção que foi, tipo assim, a canção dos comunistas durante muito tempo, entendeu? Da Revolução, entende? Uma canção assim que eles cantavam bastante mesmo. E aí, beleza. Pouco tempo depois, o Major morre. Se eu não me engano, esse Major vai estar representando o Lenin, tá? E, portanto, também o lenismo, que foi uma interpretação do marxismo aplicada durante a Revolução Russa, e cada país que se tornou ou passou por um regime socialista, totalitário e assim por diante, ele teve que a sua adaptação das ideologias do marxismo, entendeu? Depois que o Major ele acaba falecendo, esses dois porcos, o Napoleão e o Bola de Neve, eles começam a planejar aos poucos, realmente uma revolução. Eles começam a pensar se eles seriam capazes, junto com os outros animais, de expulsar Jones e os seus capatazes, tomar a granja para si e criar a sua utopia, tá? Acontece que um dia, Jones se embebeda demais, ele esquece de alimentar os animais começam a passar fome, ficam muito estressados, e quando os capatazes passam por ali, eles começam a agredir eles, começam a morder eles, porque na verdade eles nem queriam fazer a revolução naquele momento, mas sim eles estavam com muita fome. E aí acaba convindo de eles conseguirem expulsar o Jones naquele momento, mesmo que sem querer. Tipo, eles queriam uma coisa, mas acabaram conseguindo outra um pouco maior, entende? E aí, beleza. Eles acabam expulsando pela primeira vez o Jones, tá? O Jones, ele vai acabar voltando em outro momento, tá? Isso é um pouco de spoiler, mas esses dois acontecimentos são um pouco próximos. E aí, a partir desse momento, a Granja do Solar passa a se chamar Granja dos Bichos, tá? E eles começam a iniciar o seu processo da criação da sua utopia. Então, eles vão lá, criam mandamentos, nenhum animal vai matar outro animal, todo animal é igual, nenhum animal vai dormir em cama e assim por diante. Lembre-se desses mandamentos, tá? A gente vai ter um personagem também que vai se chamar, que é outro porco, que é o Garganta, tá? E o Garganta, acredito que ele não está se referindo a uma personalidade histórica, mas sim à mídia que manipula a opinião pública durante qualquer regime, e inclusive dentro dessa manipulação está a manipulação dos fatos históricos, a criação de fake news, de realmente mexer na história, por exemplo. Aqui no Brasil a gente teve a ditadura militar, hoje em dia emissores de direita chamam isso de um movimento, não foi bem assim, eles tentam suavizar. Então basicamente seria essa jogada do Garganta. Tudo que acontece ali que deixa os animais assim meio chateados, os demais animais que não sejam os porcos, o Garganta vem fazer aquela passação de pano ali, entendeu? Vem acalmar os ânimos dos animais para que não se inicie uma nova revolução, um novo motim contra os porcos, tá? E já para fechar essa parte sem spoiler, os animais tinham umas vacas que elas estavam sem ser ordenhadas, e por isso as tetas delas estavam inchadas. E aí os porcos acabam ajudando elas ali, ordenham elas, e o pessoal se pergunta o que vai acontecer com aquele leite, já que eles não vendem mais, já que não tem mais ninguém ali, o que vai acontecer com aquele leite, sabe? Eles podem beber o leite, eles vão consumir, eles vão fazer isso? E aí, magicamente, esse leite some, tá? Depois é explicado que esse leite vai ser direcionado à alimentação dos porcos, porque os porcos eles são dotados de um intelecto maior do que os outros animais, e por isso vamos convir que eles merecem um tratamento um pouco mais diferenciado. E percebam que aí a gente vai começar a ver que nem todos os animais são iguais. Alguns são mais iguais do que outros.
como aconteceu na fábula comunista. Vamos lá. Isso acontece, aí vem um garganta e fala, não, explica tudo mais, e também explica que as maçãs também serão separadas para consumo exclusivo dos porcos. E nesse quesito, nem Napoleão, nem o Bola de Neve reclamam dessa daí, tá? Foi uma das raras vezes que eles não reclamaram. Beleza. E só que a partir do desenrolar da revolução deles, quando eles começam a trabalhar todos os dias, porque agora eles estão por conta própria, a gente começa a ver que o Napoleão e o Bola de Neve eles brigam bastante, entendeu? Eles não conseguem entrar em consenso facilmente, eles brigam, cada um defende suas ideias e eles começam a meio que dividir a opinião pública dos outros animais. É engraçado falar isso sobre animais, mas vamos lá. E aí a gente começa a ver que isso também se refletiu na realidade durante essa época na Rússia, tá? Tá, galera, então vamos lá também. Eu gostaria muito de continuar a história, mas a partir daqui já tem spoilers, já vou estar falando o que vai estar acontecendo com outros animais. Então, assim, se você quiser ler esse livro ou ler um pouquinho sobre o que foi a Revolução Russa, para você entender o contexto, vai lá dar uma lida, depois você volta, tá? Agora a gente vai começar a sessão com spoilers, tá? Então vocês estejam avisados e avisadas, agora. Então vamos lá. Eles continuam brigando e aí a gente já começa a ver que isso não iria dar muito certo, sabe? Algumas coisas também acontecem na Fazenda, essas que eu vou deixar para você descobrir na sua leitura, mas enfim, apenas saiba que Napoleão e Bola de Neve começam a conflitar bastante com seus ideais. Isso está se refletindo na história com Trotsky, representado por Bola de Neve, e Napoleão, representado por Stalin, tá? E aí eles começam a discutir bastante, e aí depois eles começam a meio que cada um criar a sua eleição para que os bichos escolham um líder. Isso é importante porque, por exemplo, uma das coisas que Bola de Neve gostaria de fazer era um moinho, era a construção de um moinho. Imagina, animais construírem um moinho, e justamente para que esse moinho ele pudesse, com o movimento das pás, por causa do vento, ele preso a um dínamo, começasse a gerar energia e os animais pudessem ter mais qualidade de vida. E nesse ponto Napoleão discordava de tudo, falava que ia ser um gasto, que não sei o que não sei o que lá, e começa a culpar o Bola de Neve por várias coisas que estavam acontecendo que não tinham nada culpa dele. Nesse momento também as ovelhas, que eram um bicho de mentalidade muito limitada, eles meio que são aliciados pelo Garganta ou pelo Napoleão, agora eu não lembro muito bem, para que eles falassem o seguinte, sempre nas falas do Bola de Neve, elas gritassem 4 patas bom, 2 patas ruins, que é a máxima do animalismo, tá? Que é a ideologia criada ali por eles, que faz referência direta ao comunismo, tá? Então você vai ver que toda vez que o Bola de Neve quiser falar alguma coisa ou for defender seus pontos, as ovelhas vão entrar no meio. Nessa época também, uma cachorra, ela tinha dado à luz a 9 cachorrinhos, lembrem-se disso. Napoleão vai lá, pega esses cachorrinhos e fala que ele vai cuidar, a partir desse momento, da educação deles e some com esses cachorros. Lembrem-se disso. Os animais continuam trabalhando, continuam fazendo as coisas, o Bola de Neve tenta criar o seu projeto do seu moinho, o Napoleão continua ali ríspido, como sempre, entendeu? Desaprovando tudo que ele for fazer, e aí eles tentam fazer uma reunião com todos os bichos para os bichos votarem, para os bichos escolherem quem deveria ser o líder geral deles, tá? E aí, mesmo com as ovelhas sempre interrompendo os discursos de Bola de Neve, eles estão vendo que o Bola de Neve está conseguindo sair melhor. E está até conseguindo convencer todo mundo. Só que o que acontece, galera? Vendo que a sua derrota seria iminente, Napoleão dá um guincho, porque ele é um porco, tá? Então pensa um porco gritando, e dá um guincho assim, entram de repente no celeiro vários cachorros, assim, cachorros grandes, fortes, e os animais não sabiam de onde é que tinham vindo esses cachorros. Vocês lembram daqueles cachorrinhos que tinham sido paridos? Então, são esses cachorros agora. Eles serão a força policial e militar do Napoleão, tá? E aí, beleza. E aí, ele vai lá, aponta pro Bola de Neve, e aí eles vão e começa a querer estraçalhar o Bola de Neve. O Bola de Neve sai correndo dali, entendeu? Ele sai gritando, sai correndo. Por pouco ele não é pego, ele consegue fugir da Granja do Solar. Os animais ficam embasbacados e o Napoleão, os cachorros circulam o Napoleão, sentam assim
e o Napoleão só olha pra eles como se, tipo assim, pra impor mesmo o medo, sabe? E em seguida chega o Garganta, que é um personagem que se eu pudesse eu apertar o pescoço dele até explodir ele, assim, porque, assim, cara, eu odeio esse tipo de gente, entendeu? O Garganta, galera, pra quem não sabe, é um porquinho, que tudo que acontece na granja, na fazenda lá dos bichos e tudo mais, na Granja do Solar, agora a Granja dos Bichos, tudo que acontece que deixa os animais meio capuga atrás da orelha, ele vai lá e inventa uma história. Ele vai lá e passa um pano. Ele vai lá e fala, não, não foi bem isso. Ele tenta manipular a história, a memória dos bichos. Porque a memória dos bichos também é um monte de idiota, entendeu? Então, essa é a verdade. E até mesmo ignorantes. Eles foram... Houve uma tentativa de alfabetizar eles, mas a sua próprio intelecto os limitava. E aí ele foi lá e falou, não, olha é o seguinte, é porque o Bola de Neve, ele era um traidor e não sei o que lá. E é uma coisa que eu esqueci de falar. Antes disso acontecer, teve mais uma investida do Jones, todos os animais lutaram contra o Jones, teve uma segunda investida dele com o pessoal, ele trouxe 15 homens também lá e o Jones estava armado, e aí todos os animais fizeram uma dura batalha contra o Jones e expulsaram ele de uma vez por todas. Nessa batalha, o Bola de Neve, ele tomou um tiro de raspão e até sangrou um pouco, entendeu? E um dos animais, que é um animal, assim, até muito importante, que vai ter um fim trágico, que é o Sansão, ele acaba, assim, depois passando... Não, mas como é que ele era um traidor se ele lutou por nós, ele ganhou uma medalha, ele tomou um tiro? Não, mas ele fez isso, mas ele tava sim com o Jones, tá? Ele só fingiu lutar pela gente e tudo mais. Então, assim... O Garganta é um tipo de personagem que eu odeio, cara. Eu odeio mesmo, porque ele também existe na vida real. Ele representa essa mídia que manipula os fatos e manipula a opinião pública a favor, seja de um político, seja de um militar ou um ditador e assim por diante. Isso me faz lembrar até de uma figura, assim, sabe, da direita, um senhor de idade já, que até tem um canal no YouTube também, apareceu assim na Record, sabe? E ele passava pano pra tudo que o Bolsonaro fazia na época dele. E agora que tá o Lula, ele também tá ali no seu canalzinho distorcendo vários fatos pra manipular a opinião pública e preparar o terreno pra volta do Bolsonaro. Vocês conhecem, sabe? Um cara que tem até um canal assim no YouTube, sabe? Que procura por os pingos nos is. Vocês têm ideia de uma coisa assim, sabe? Eu acho que vocês possam vir na mente, eu não sei, eu tô meio esquecido, sabe? Então, ele representa tudo isso. E não só os de direita, mas também os de esquerda, sendo tanto faz. Qualquer um que manipule a opinião pública, manipule os fatos e o passado, tá? Como os próprios animais viram o Bola de Neve lutar a favor deles, depois ele foi lá e começou a vir com a sua narrativa, é interessante, porque a partir desse momento, a partir da expulsão, do momento da expulsão do Bola de Neve, que corresponde ao momento em que o Trotsky foi meio que expulso ou levado a partir apressadamente da Rússia, a partir desse momento, o Garganta ele aparece cercado por cerca de 2 ou 4 cachorros raivosos. Ou seja, se vocês discordarem de mim, vocês vão ter que lidar com os meus amigos. Então ele aparece também não só para ludibriar os animais, mas também para intimidá-los. A intimidação começa a ser usada com mais força agora. E nos próximos anos, na fazenda dos bichos, ela é muito triste, muito difícil. Ela começa realmente se transformar num regime ditatorial. Então os animais eles começam a ter que trabalhar mais, começam a ter que comer menos, entendeu? O inverno vem, eles têm alguns problemas em algumas colheitas, mas a vida dos animais começa a ser difícil. E aos poucos alguns, mesmo que seja assim um pensamento meio assim suave, eles começam a pensar que será que realmente está melhor do que na época do Jones? Ou então, será que o que os porcos estão fazendo é certo? E rapidamente qualquer um que fosse comentar alguma coisa, as ovelhas vinham e diziam 4 patas bom, 2 patas ruim, como se fosse em coro. Mas isso não era tipo assim, elas não falavam isso porque elas estavam preocupadas, sabe? Ou porque elas estavam pensando no bem do animalismo. Elas estavam falando isso aí para interromper as pessoas e até mesmo frustrar o plano de qualquer motim, entendeu? Contra os porcos. E a fazenda continua se desenvolvendo. Aos poucos, o Garganta, que é um personagem que, ai meu Deus, você apertar o pescoço dele. Ele vai lá, à noite, principalmente à noite, invade o celeiro dos animais e vai modificando pouco a pouco alguns pontos dos mandamentos que tinham sido escritos lá, entendeu? Então, por exemplo, quando alguns animais são mortos pelo Napoleão por estarem planejando, por estarem conspirando contra ele. Vocês lembram que tinha um mandamento que falava nenhum animal matará outro animal. Aí ele vai lá e põe uma vírgula, sem motivo. E os animais perguntam, mas tinha isso? Ele fala, tinha.
E os animais simplesmente acreditam, porque eles têm uma memória muito curta. Isso me lembra todos os brasileiros, mas enfim. Depois, nenhum animal dormirá em cama. E aí eles sabem que agora o Napoleão e os outros bichos estão dormindo nas camas, estão dormindo na casa que era do Jones e o Napoleão está dormindo na cama do Jones. Ele vai lá e põe uma vírgula. Sem lençol, entendeu? E assim por diante, cara. Nenhum animal poderá consumir álcool. Aí depois ele põe uma vírgula. Em excesso, porque eles descobrem lá umas cervejas, tomam, ficam bêbados. E aí eles começam a fazer pouco a pouco tudo que os homens faziam. E não só isso, eles começam a agir como os homens. E mesmo os bichos mais fiéis, como por exemplo o Sansão, ele sente que dentro dele aquilo ali tá errado, sabe? Eles estão fazendo uma coisa que não é justa. Só que ele não tem mecanismos de se contrapor ao que está acontecendo, até mesmo pelo seu próprio intelecto. Ele foi... Tentaram alfabetizá-lo, mas ele só conseguiu aprender até a letra D, entendeu? Então, assim, é muito triste. Principalmente o fim desse querido animal, que é o Sansão, que foi o cavalo mais forte. Depois que eles expulsam o Bola de Neve, eles começam, ao mesmo tempo, o Napoleão ele chega e fala, não, a ideia de construir um moinho foi minha. Na verdade, eu só fui contra porque ele tinha roubado minhas ideias, mas essa ideia foi sempre minha. E ele joga nessa... Ele fala isso, o Garganta fala isso também, e os animais passam a acreditar nesse tipo de narrativa. Houve muita manipulação de fatos reais também durante o regime totalitarista soviético, entendeu? Totalitário soviético. E aí ele manda essa para os animais, eles acreditam, e aí eles têm um plano de construir um moinho, só que não para aproveitar a eletricidade, mas sim para fazer com que, tipo assim, esmagar os grãos mais facilmente, eles possam vender tudo isso também. Eles passam a vender mercadoria dos animais, os animais reclamam, novamente o Garganta chega com outros cachorros para falar, o que vocês estão reclamando aí? O pessoal já abafa o caso, entendeu? Então aos poucos a gente vê que essa revolução, cara, ela amargou, entendeu? Ela azedou, ela desembocou num novo regime. Se antes eles temiam os burgueses e os grandes capitalistas malvados, agora eles temem seus novos grandes líderes, entendeu? Que foi geralmente um título que vários líderes em países socialistas receberam, tá? O grande irmão, o grande líder, sabe? E assim por diante. E aí aos poucos eles vão vendo alguns animais, e a gente mesmo como eleitor vai vendo que, cara, a revolução foi uma, tipo assim, foi uma desilusão, entendeu? Foi tipo assim, eles queriam alguma coisa, conseguiram outra, e aos poucos eles foram entrando em uma coisa muito parecida, e às vezes até em alguns pontos pior do que eles já viviam, tá? É uma situação muito, muito triste. E o próprio Sansão, depois, cara, ele luta, ele trabalha, ele constrói o moinho inteiro, praticamente sozinho, porque ele era o cavalo mais forte da fazenda. Aí o Napoleão se alia a outro fazendeiro que representa o Hitler na vida real, entendeu? Representa aquele momento que a União Soviética se aliou à Alemanha nazista, aí esse fazendeiro trai ele, explode o moinho, aí depois o Sansão tenta construir o moinho de novo, só que ele começa a ficar doente, morre, e o que o Napoleão faz com ele? O que o Napoleão faz com ele? Manda ele para uma fábrica, se eu não me engano, acho que era uma fábrica de... tipo assim, era um lugar que era um matadouro. Era um lugar que você pegava o cavalo lá, um cachorro, sei lá, você fazia cola, fazia carne lá, tirava carne, fazia ração, fazia um monte de coisa. Manda ele pro matadouro. Olha só, o cavalo, o bicho que mais ajudou ele, que mais ajudou todos os outros, esse teve o final, entendeu? Essa foi a recompensa por ajudar o Napoleão. E é muito triste ver que no final desse livro os porcos eles estão cada vez mais parecidos com os humanos, os animais estão cada vez mais são cada vez mais injustiçados, e aí chega, digamos assim, o último mandamento, a última escrita lá do Garganta, que é: todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. E aí a gente percebe que a Revolução Russa, que o comunismo na Rússia foi uma grande fábula, entendeu? Que quando começa a Revolução, realmente, estávamos todos preocupados. Isso aconteceu em quase toda a Revolução na história. A partir do momento que o cara foi lá e assumiu o poder, ele passa a fazer praticamente a mesma coisa que o ditador antecessor, que o líder antecessor, ou às vezes pior, fazia. E tudo em nome da ideologia, entendeu? E tudo em nome de um bem maior.
Entendeu? Não, eu matei esse tanto de gente, mas foi para um bem maior. Não, vocês passam fome agora, mas era pior quando a outra pessoa tava. É sempre assim. O que mais me dói o coração é ver um bando de comunista, de gente assim, acho que mesmo que sem noção, defendendo isso. O Trotsky mesmo ele foi expulso da União da Rússia, ou melhor, convidado a se retirar rapidamente, e depois ele foi assassinado, tá? Ele foi se refugiar no México e depois ele foi assassinado. Ele foi assassinado por uma espiã russa infiltrada ali, tá? Então, assim, o cara ainda foi perseguido, morto. Eu sei, eu dei uma olhadinha na ideologia dele, era realmente muito conflitante com a do Stalin. E tem muito comunista que fala que o Trotsky foi um traidor, foi não sei o quê. Cara, tipo, mano, primeiro de tudo, Stalin matou um monte. Stalin fez um monte de coisa errada. Aí tu continua do lado dele. Aí esse cara aqui tinha umas ideias diferentes. Aí tu fala que ele foi um traidor. Tipo assim, mano, qual é o problema do comunista em si? Entendeu? E esse cara não aceita autocrítica nenhuma. Tá? Pra mim, enfim, né? Eu vou deixar esses comentários à parte. Mas vamos continuar falando sobre o livro. Conversa vai, conversa vem. O tempo vai passando, os animais eles vão tendo cargas de trabalho cada vez maiores. E chega um momento que, de repente, eles veem vários porcos saindo da fazenda do Jones, da ex-fazenda do Jones, agora era a fazenda do Napoleão, né, da casa do Napoleão, vários porcos. Esses porcos estão andando sobre duas patas, empunhando chicotes, e as ovelhas que antes tinham sido treinadas pelo Garganta e pelo Napoleão para falar quatro patas bons, duas patas ruins, agora elas falam quatro patas bom, duas patas melhor. Ou seja, é uma inversão completa do que eles estavam defendendo desde o início, e principalmente a favor dos interesses egoístas do Napoleão, de quem estava no poder. Isso aconteceu, galera, em quase todos os regimes socialistas que tiveram, entendeu, no mundo. Essa questão mesmo da manipulação dos fatos acontece hoje basicamente em todo quanto é lugar, principalmente também na China, tá? Isso depois a gente fala depois. Mas para mim, por exemplo, o pior experimento do comunismo foi no Camboja, com Pol Pot, entendeu? Basicamente, tipo assim, 20% da população foi dizimada por fome, por tortura, por assassinato. Faziam as pessoas trabalhar até o limite de suas forças e depois simplesmente as descartavam. Muita gente, assim, foi degolada. Cara, foi uma coisa horrível, 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 horrível. E tem muito comunista hoje que fala que não, isso aí foi só uma coisa que aconteceu ali e um caso separado, sabe? Uma coisa em que, mano, qual é o problema dessa galera? E esse livro faz a gente refletir sobre isso, tá? Enfim, mas eu vou falando porque esse livro, esse vídeo já tá chegando aos 30 nos 30 minutos, mas vamos lá. E aí, eles veem isso acontecendo, as ovelhas começam a falar, não, quatro patas bom, duas patas melhor, e eles veem que agora eles não há diferença praticamente nenhuma entre os porcos, como os porcos tratam eles, e de como o Jones tratava, entendeu? E agora eles são tratados apenas como escravos, assim como Jones tratavam eles, entende? E uma das últimas cenas é o Napoleão junto com o outro fazendeiro que ele tinha se aliado, jogando cartas. Eles estão vestidos como seres humanos, tá? O Napoleão está jogando cartas com esse fazendeiro, e aí eles começam a brigar porque os dois apresentaram uma mesma carta ao mesmo tempo, que era um as. E aí os animais estão assistindo esse acontecimento do lado de fora da casa, mas estão conseguindo chegar por uma janela, só que eles não conseguem distinguir o rosto dos porcos, tipo assim, os porcos dos homens. Os porcos agora haviam se tornado tão maus, não havia praticamente diferença algum deles para o homem, para o gênero humano. E esse foi o final de A Revolução dos Bichos. É um final bem amargo, assim como foi a Revolução Russa, tá? Pelo menos na minha opinião e pelo que os fatos históricos apontam, de tanta gente que se lascou, entendeu? Tiveram que trabalhar em campos de trabalho forçado, as famosas gulags, tiveram que foram expurgados, tivesse ou fique e morre ou sai daqui, entendeu? Já que você não concorda comigo. Então, assim, expurgos aos montes, vários assassinatos também, mortes por fome e miséria, entendeu? Então, assim, cara, muita coisa aconteceu que fizeram muita gente naquela época se perguntar, cara, realmente foi isso? Realmente houve uma utopia ou foi um fracasso total, entendeu? Porque
Foi isso que aconteceu. Então, assim, esse livro do George Orwell, e que fique bem claro, o George Orwell, ele não era anticomunista, tá? Ele, pelo que eu entendi, até mesmo pelo um trecho que ele mesmo escreveu aqui no final do livro, lá no pós-fácil, li os pós-fácios dos livros do George Orwell, ele era um socialista, até o final da sua vida. Ele acreditava no socialismo, acreditava no comunismo. O que ele era claramente contra era o emprego de força sanguinária durante o totalitarismo que houve nesses movimentos, o totalitarismo que houve na União Soviética, tá? Ele era contra o totalitarismo. Tanto que esse totalitarismo, também presente em 1984, novamente também está falando sobre isso, tá? Então era isso que ele era contra, tá bom? Tem que deixar isso bem claro. Mas eu, como tipo assim, eu não caio nessa de comunismo e tudo mais, eu já tenho um olhar mais frio. Mas ele mesmo fez essa autocrítica e ele também teve uma experiência bem ruim, se eu não me engano, falar num conflito que teve na Espanha. E também ele acabou vendo que a galera do Partido Trabalhista inglês também não era flor que se cheirava, ele acabou tendo uma desilusão sobre o sistema. Ele nunca deixou de acreditar na teoria. Mas esse foi um livro importante, eu vou falar agora um pouco do contexto, tá? Do livro. Esse livro aqui, galera, ele foi escrito em um contexto bem delicado. Por quê? Porque a União Soviética, ela estava naquele momento unida com os outros países, os aliados, contra o eixo, contra a Alemanha nazista e assim por diante. Então não era muito legal você ter um livro criticando um dos grandes líderes que estavam lutando ao lado das pessoas contra o maior inimigo naquele momento, que era o Hitler, entendeu? Então esse livro aqui do George Orwell, ele foi negado por muitas editoras. Ele foi basicamente, teve sua circulação extremamente limitada pelo serviço de inteligência britânica, até porque tinha muito comunista infiltrado lá, entendeu? Em outros países até hoje, outros países do mundo, esse livro aqui, ele é proibido, tá? Por vários motivos. E, lógico, é uma crítica clara ao totalitarismo. É lógico que esses países totalitários, alguns países africanos, outros países no Oriente Médio, eles vão proibir, países no Norte da África também. Ele teve bastante problema para publicar esse livro, tá? Assim como ele também teve problema na hora de publicar 1984. 1984, se não me engano, teve um pouco menos de problemas do que esse, tá? E esse livro aqui também foi limitado à circulação dele e muitas cópias foram destruídas, tá? Se não me engano, os originais foram destruídos justamente por serviços de inteligência que não estavam querendo deixar isso aqui ir para escapar, tipo assim, se popularizar, modificar a opinião pública, porque eles estavam num momento muito delicado. Depois que a União Soviética ajudou os aliados a ganhar a guerra e tudo mais, e começa depois a Guerra Fria, aí começa um movimento contrário. Tanto que a CIA nos Estados Unidos, CIA, se eu não me engano, e o Serviço de Inteligência Britânico, agora o Serviço de Inteligência Britânico eu não tenho certeza, mas a CIA sim, que ele fala aqui no pós-fácil, eles fizeram justamente o contrário. Eles começaram a facilitar a circulação e a impressão desse livro, justamente para servir como uma propaganda anti-União Soviética, tá? Então teve essa jogada política em cima disso aqui. O George Orwell, não me recordo dele falar que ele foi perseguido, mas a questão é que foram tempos difíceis a respeito desse livro. E é uma coisa até hoje, galera. A gente tem a história, a gente tem os registros fotográficos, quanta gente passou fome nas mãos do Stalin, quanta gente morreu nas mãos do Stalin. Tem um monte de comunistinha aí que fala que Stalin matou foi pouco. Então, assim, não vai mudar a cabeça de idiota, entendeu? Eu tenho minhas críticas ácidas a respeito dos comunistas, eu tenho minhas críticas ácidas a respeito do comunismo, entendeu? Não que eu seja a favor do capitalismo, o capitalismo tem que acabar, só que o comunismo, cara, assim, já comprovado de diversas formas, pelo menos como ele foi concebido, não funciona, entendeu? Hoje em dia o que funcionaria talvez seria as inteligências artificiais trabalharem pra gente, você faz renda básica universal para todo mundo, a gente meio que vive um coletivismo propiciado pela revolução tecnológica, só que mantendo a democracia, porque justamente eles falaram que era um negócio democrático, era não sei o que, mas não era, cara. Muita gente morreu nessa brincadeira, tá? Muitos experimentos, tenho minhas próprias críticas. Se você está assistindo for comunismo, acha que eu falei comunista, acha que eu falei um monte de besteira, não sei o que, não sei o que lá, cara, nem perde teu tempo comentando nada. Só dá dislike e vai embora. Me dá o view, dá dislike e tchau. Se você tiver outro comentário, outra crítica, comenta aí a respeito desse livro, se você já leu, se você acha que eu exagerei no ponto, deixei de falar de outro,
comenta aí. Muita coisa eu esqueci de falar nesse vídeo, eu vou estar falando mais na live da semana que vem, tá? Então não perca pra gente poder discutir desse livro. E é isso, tá? Redes sociais estão na descrição do vídeo, meu apoia-se. O clube do canal por apenas R$2 também vai estar lá. Se basta você clicar, apoia o canal aí, me dá um dinheirinho. Meu livro é na Amazon, Lucas e o Como Pesadelos também tá lá, no preço muito acessível. Então dá uma passadinha também, dá uma olhada nesse livro. E é isso. Beijão para todos vocês. Valeu, falou e ler para quê? Para saber como muitas revoluções acabam repetindo o que os estados totalitários antes delas já faziam. É isso aí. Beijão. Valeu, falou e fui.